1 Samuel 17, uma história bem conhecida. Amém? 1 Samuel 17, versículos 25 e 27, nós vamos ler. Abram as Bíblias, liguem seus tablets. Eu já falei mais de uma vez, eu gosto do barulhinho de folhas. Eu acho bacana o barulhinho de folhas. A gente, quando tem tudo no tablet, não ouve, né, Fernando? 1 Samuel 17, versículo 25 e 27, diz assim a palavra do Senhor. Eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais terá que pagar nenhum imposto. No versículo 26 diz assim: então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é este filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? E no 27 diz: aí eles lhe contaram o que ganharia quem matasse Golias. Amém? Queridos, hoje eu quero refletir essa manhã com vocês sobre como as circunstâncias que estão ao nosso redor muitas vezes atrapalham os gigantes que nós temos que enfrentar. Porque muitas vezes nós queremos, a maioria das vezes nós queremos vencer, nós queremos seguir em frente, nós queremos nos livrar de todo o peso que há sobre nós. Mas nós temos que entender que muitas vezes levantam-se gigantes. E é como nós enfrentamos esses gigantes que vai dar a diferença naquilo que nós fazemos. E os gigantes realmente se levantam. E se levantam muitas vezes para trazer complicações ao nosso pensamento, para tentar nos paralisar naquele andar que nós temos, até para nos fazer ficar parados. Quando eu tive uma oportunidade há um bom tempo atrás, eu trabalhava com adictos, com pessoas que tinham problema com bebidas, com drogas. Eu cheguei a acompanhar algumas reuniões. E sempre que se começava uma reunião de adictos, se começava com uma oração. Era uma reunião dentro da igreja, não era uma reunião de grupos de alcoólatras anônimos, mas era uma reunião baseada numa metodologia de 12 passos cristãos para se livrar da questão compulsiva. Mas tinha uma oração que era feita, que é chamada oração da serenidade, que essa oração, ela me acompanha até hoje. Porque essa oração diz assim: dá-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar aquilo que pode ser mudado, e sensibilidade para distinguir entre tudo isso. Quer dizer, é uma oração simples, mas é uma oração extremamente poderosa. Porque quando nós oramos isso, nós estamos pedindo sabedoria a Deus, para que nos dê entendimento daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Porque muitas vezes a gente não entende. Nós estamos no caminhar do Senhor, nós estamos fazendo a vontade do Senhor, ou achamos que estamos fazendo a vontade do Senhor, e se levantam barreiras enormes. Barreiras muitas vezes que a gente olha e fala assim: não tem como atravessar essa barreira. Ela é muito maior do que eu posso imaginar. O exército de Saul estava nessa situação contra os filisteus. Agora, queridos, nós podemos pensar que as barreiras são intransponíveis quando nós não entendemos quem é Deus que está ao nosso lado. Por isso que nós precisamos entender que o Senhor é que está conosco. Essa é a grande diferença. Na realidade, Davi, quando olha para aquele desafio que estava sendo feito, ele olha para aquele gigante e ele diz assim: eu consigo enfrentar esse gigante. Não porque ele é um gigante, não porque ele está colocando medo em todo mundo, mas porque o meu Deus é maior do que ele. E mais do que isso, uma das coisas que Davi mais faz, e nós vamos ler um pouquinho na palavra isso daí daqui a pouco, é que ele olha para aquilo e fala: mas quem é esse que está falando contra o Senhor dos Exércitos? Muitas vezes se levantam gigantes na nossa vida, falando contra aquilo que cremos, colocando barreira naquilo que pensamos, colocando barreira no nosso caminhar, e a gente fica parado. A gente não tem coragem de reagir. A gente não tem coragem de usar as armas que Deus já nos deu para enfrentar isso que vem sobre nós. Queridos,
A palavra diz que nós podemos vencer. Mas eu posso estar falando isso e você pode estar falando para mim, eu conheço a história de Davi. Mas Davi era ungido. Davi era ungido do Senhor. Davi era preparado para isso. Davi tinha todo um preparo, ele mesmo diz quando ele vai enfrentar o gigante, Deus era comigo quando eu cuidava das minhas ovelhas, uma vez veio um urso e eu o matei, outra vez veio um leão e eu também o matei, porque a força do Senhor era comigo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui e agora. Deus não é com vocês? Vocês não são ungidos pelo Espírito Santo? Vocês não têm o poder e a unção do Espírito sobre a vida de vocês? E mais do que isso, a palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas a palavra diz que quando nós aceitamos Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Então, se eu fosse comparar um pouquinho, eu diria que nós estamos acima de Davi, não estamos? Porque nós passamos a categoria de filhos. E um pai sempre protege o seu filho. Então eu pergunto, por que às vezes a gente olha para algumas coisas na palavra e diz assim, Davi fazia porque ele era ungido, mas e você não é? Você se esquece quem você é? Queridos, a palavra está para nos lembrar de quem nós somos. Agora nós não podemos ler isso e dizer, não, mas Davi conseguia, porque era outra circunstância. Não é outra circunstância, é a mesma circunstância. Davi enfrentou um problema, que ele sabia que era maior do que ele, mas ele sabia que o Deus que estava com ele era muito maior do que aquele problema. Será que às vezes nós nos lembramos disso? Ou será que nós olhamos os gigantes que se levantam e dizemos, não, é muito grande para mim? Claro, pode ser grande para nós, mas será que é grande para o nosso Deus que está conosco? Então onde está a dificuldade de enfrentar os problemas? Queridos, nós precisamos nos lembrarmos que é Deus que traz a vitória para nós. Não somos nós que conquistamos. Muitas vezes nós deixamos de enfrentar esses problemas ou não vencemos os problemas que se levantam porque nós vamos a eles com as motivações erradas. Nós vamos a eles achando que somos nós que podemos vencer os problemas. Quando na realidade, aquilo que se levanta contra nós é vencido pelo nome de Jesus na nossa vida. E é Ele que faz a diferença. Davi dizia para nós o seguinte, quando estava no meio de uma batalha, o que ele fazia? Ele louvava e clamava. O povo de Israel, quando ia para uma luta, o que ele fazia? Ele louvava e ele clamava antes da batalha. Vocês sabem que a maioria das vitórias de Israel, aonde estava a Arca da Aliança? Na frente do povo. A presença de Deus ia à frente do povo. E eles iam quietos atrás da arca? Não, eles iam louvando e adorando ao Senhor, porque era Ele que ia dar a vitória. Não era a força do exército. Quando nós vemos a batalha de Jericó, nós vemos que o exército jamais teria conquistado aquela batalha do jeito que conquistou. Mas o que fez a diferença? Deus. O louvor e a obediência do povo. Porque foi através do louvor, da adoração, da presença do Senhor, que aquelas muralhas caíram. Não foi pela força do povo, não foi pela força do exército. Vocês lembram como a muralha cai? A muralha cai a hora que eles terminam de dar a 7ª volta, no 7º dia, e eles gritam, eles clamam, e a muralha cai. Quanto nós temos orado e clamado, queridos? Ou muitas vezes a gente olha a muralha que se levanta, o gigante que se levanta, e começamos, ó Deus como é grande, ó Deus como é difícil, ó Deus como eu não vou passar. Quem está minando a presença do Senhor? Nós mesmos. Nós temos que tomar cuidado com isso, queridos. Nós temos que entender que quando nós estamos numa briga dessa, numa batalha dessa, é o Senhor que tem que ser glorificado. Porque nós somos filhos dele. E a palavra diz que Ele não vai nos deixar sozinhos. Muitas vezes se levantam coisas na nossa frente que a gente fala, isso é intransponível. Mas tem um louvor que diz, né? Que se Ele não abrir o mar, Ele me fará caminhar sobre as águas. Amém. Mas quando a gente louva isso, a gente acredita. Será que a gente acredita que se o mar estiver na nossa frente, o exército estiver atrás? Senhor, e agora? Se Ele falar, anda sobre as águas, será que a gente anda? Porque isso é a fé no Senhor. Isso é crer nas direções dEle. E muitas vezes Ele pede loucuras de nós no meio da batalha.
Às vezes a gente está enfrentando uma situação terrível na nossa vida, e a gente fala, e agora, Senhor, o que eu faço? Ele fala, nada. Dobra o seu joelho e ora. Mas, Senhor, eu não vou tomar nenhuma atitude, eu não vou conversar com as pessoas, eu não vou lá. Não. Você vai dobrar o teu joelho e orar. Porque quem vai fazer a batalha sou eu. E é isso que a gente precisa entender do nosso Deus. Nós não vencemos batalhas sozinhos sem Ele. E eu queria pegar esse texto, dessa palavra aqui, dessa luta de Davi contra Golias, e queria destacar 3 pontos, para que nós entendêssemos como. 3, tem vários, mas eu queria destacar 3. Para nós entendermos como tem que ser o nosso posicionamento nas batalhas. O primeiro deles, está lá em 1 Samuel 17, no versículo 8 a 11. A palavra diz assim: Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu, vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita: mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Queridos, primeira coisa que eu entendo nessa história, nós devemos manter os nossos ouvidos tampados à reação dos outros. Porque todo um exército ficou apavorado, tiveram medo. Se nós somos mais um no meio da multidão, sabe que nós ficaríamos? Com medo, apavorados. E a palavra diz que cada vez que Golias ia, e que cada vez que Golias falava, sabe o que acontecia com o exército? Voltava para trás. Cuidado para não ser um no meio da multidão. Nós não somos um no meio da multidão, nós somos povo de Deus, nós somos diferentes no meio da multidão. Nós temos que entender isso. Eles ficavam com medo. E muitos dos gigantes que se levantam na nossa vida, muitas vezes esses gigantes que se levantam dentro de nós precisamos saber administrá-los. Eles estavam com medo do que viam, muitas vezes nós temos medo daquilo que nós não víamos, do que nós não vemos. Vocês já pararam para pensar a quantidade de vezes que nós ficamos apavorados com o que vai acontecer amanhã? E nós não vivemos o hoje. Mas e amanhã o que vai ser? Mas e amanhã se aquilo não acontecer? Mas e amanhã se não depositarem? Mas e amanhã? Vivo hoje. Vivo hoje. O amanhã é o amanhã. Você está querendo enfrentar gigantes que você nem sabe se vão acontecer amanhã. São os medos. Muitas vezes nós precisamos enfrentar esses medos que se levantam sobre nós. Muitas vezes nós não podemos ser mais um da multidão. Queridos, existem momentos da vida que nós precisamos ter um grande esforço. Um grande esforço. Sabe para quê? Para vencer a nossa própria hesitação. Porque nós hesitamos. Muitas vezes o grande responsável pelas nossas derrotas somos nós. Quando aceitamos aquilo que é colocado sobre as nossas vidas e não reagimos. O povo ficou parado. Aliás, se vocês lerem a palavra, diz que todo dia de manhã eles se perfilavam em posição de ataque. Os filisteus se perfilavam em posição de ataque, pronto para a guerra. E aí, quando eles estavam prontos para a batalha, Golias saía do meio dos filisteus e fazia esse desafio. E terminado o desafio, sabe o que acontecia? Apavorados, os israelitas voltavam para trás. Isso foram durante vários e vários dias. Nós precisamos enfrentar isso que acontece, queridos. Eu fico imaginando o povo olhando para esse gigante e dizendo: nossa, como esse cara é grande, como esse cara é forte. Porque a palavra dá umas características dele, dá a altura dele, diz o quanto pesava a lança dele, o quanto pesava o escudo dele. Depois vocês leiam. Eu gosto de falar isso porque depois vocês vão procurar e vão ler a palavra. Agora eu fico imaginando o Davi olhando para ele, falando assim: é aquele cara. Vocês estão com medo daquele cara. E a palavra diz que Davi era pequenininho.
pequenininho assim. Davi tinha lá o seu 1,60 m mais ou menos, 1,60 m e pouco. A palavra diz que Golias devia ter aproximadamente 3,5 metros. Vocês imaginam a proporção? Ele olhando aquilo que vocês estão com medo. Vocês não conhecem o tamanho de Deus? É daquilo que vocês estão com medo. Então quando todo mundo fugia apavorado, Davi falava, mas eu com Deus sou muito maior que ele. Será que nós temos essa ousadia, queridos? Será que no meio da nossa tribulação, da nossa guerra, da nossa batalha, nós conseguimos falar como Jó? Essa passagem está lá em Jó 19, 25, muito conhecida. Quando Jó estava no meio daquela opressão, no meio daquela coisa que ele estava enfrentando, no meio daquela situação desesperadora que ele estava enfrentando, ele se levanta e diz assim, pois eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E que por fim se levantará sobre a terra. Será que nós temos essa ousadia no meio das batalhas? Ah, mas está doendo. Claro que dói, qualquer batalha dói. Mas o nosso Deus é poderoso nas batalhas. Não é à toa que o povo de Israel chamava ele de Senhor dos Exércitos. Era aquele que comandava todos os exércitos, aquele que nunca perdeu uma luta. E não vai perder a luta da nossa vida. Não vai perder, queridos. Porque ele diz que ele está fazendo em nós uma obra e que ela será aperfeiçoada. Então uma obra a ser aperfeiçoada não sofre derrotas. Porque nós somos aperfeiçoados por Deus. Queridos, nós temos que fazer a diferença, nós temos que entender isso. Davi conhecia a Deus de andar com ele, não de ouvir falar. O quanto nós conhecemos a Deus. O quanto nós sabemos que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Queridos, muitas vezes nós contamos o nosso problema a alguém. E essa pessoa nos diz, isso é muito grande para você. Ou nós contamos um sonho. Vocês já contaram sonhos para alguém? E alguém disse assim, não, isso é muito grande para você. Isso é muito grande, você não vai conseguir. E são essas pessoas que nós temos que tapar os nossos ouvidos, queridos. Porque se nós começamos a dar valor aos pessimistas, aos destruidores de sonhos, aquelas pessoas que não estão ao nosso lado, e que não entendem o mover de Deus, sabe o que acontece com a nossa vida? A gente para. Porque a gente vai ficar ouvindo pessoas e não a voz de Deus. Nós vamos ouvir pessoas dizendo, você não é capaz, você não é competente, você é muito grande, você está com um sonho muito grande. Já imaginou você nessa situação? Você não vai nem saber administrar isso. Querido, se o sonho é de Deus, não é você que vai administrar, é Deus que vai te capacitar. É Deus que vai te levar avante. Nós temos que tomar cuidado com essas pessoas. Saia do lugar comum e vença em nome de Jesus. O mundo e o sistema sempre vão levantar pessoas pessimistas. O inimigo sempre vai levantar pessoas pessimistas para tentar te parar. Porque se você continuar em frente, os outros vão ver a glória do Senhor na tua vida. Mas se você ficar parado, quietinho na tua caverna, ninguém vai te olhar. E você não vai poder ser testemunho da presença de Cristo em você. Por isso que o inimigo tenta te parar, te colocar numa caverna, fica quietinho na tua casa, não faça nada, não saia daí. Você já tem muito problema para resolver no teu dia a dia. Porque assim o mundo não te vê. O mundo não vê a glória de Deus na tua vida. Não dê ouvido a isso. Nós precisamos derrotar esse pessimismo na nossa vida. Nós precisamos entender que Deus é o Deus da promessa. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir, queridos. Tem uma reportagem que saiu há muito tempo atrás, mas uma reportagem que eu gostei demais dessa reportagem. Não ali, li só trecho dela, mas uma reportagem que saiu na revista Time em abril de 1986. Já faz bastante tempo que saiu essa reportagem. E essa reportagem dizia assim, ela falava sobre algumas pessoas. E essa reportagem dizia assim, este jovem tem uma maneira estranha de manusear o violino. Prefere tocar suas próprias canções ao invés de aprimorar sua técnica. Seu professor o qualificou como sem esperança como compositor. Estava falando de Beethoven. Professor de Beethoven escrevendo sobre a vida dele.
Um outro ele diz assim: foi despedido por um editor de jornal porque era uma pessoa não criativa, não conseguia produzir nada que fosse criativo. Walt Disney, nada criativo. Seu professor lhe disse que ele era muito estúpido. Isso está escrito mesmo, essa palavra estúpido, até na biografia dele. Seu professor lhe disse que ele era muito estúpido para aprender qualquer coisa. Registrou a patente de mais de 1000 invenções. Thomas Edison. O professor o qualificou. Se ele tivesse parado na consideração que o professor fez, talvez a gente tivesse demorado um pouco mais para ter a lâmpada elétrica. Sua tese de doutorado em Bonn foi considerada irrelevante e sofisticada. Alguns anos depois seria expulso da Escola Politécnica de Zurique. Albert Einstein, o maior físico que já existiu, não é só do século, que já existiu. As ideias dele são tão grandes, ele tem um sonho tão enorme que agora estão conseguindo, depois de 100, 150 anos, estão conseguindo justificar alguma das coisas que ele havia pensado, que ele havia sonhado. Foi apenas um estudante medíocre. Em química foi colocado em 15º lugar num grupo de 22. O cara era ruimzinho em química, hein? Um grupo de 22 fica em 15º. Louis Pasteur inventou a penicilina, que foi uma revolução. O primeiro a fabricar carro em séries. Foi à falência 5 vezes antes de ser bem sucedidos nos negócios. Henry Ford. Basta. Tudo pessoas que quando enfrentaram os seus gigantes, disseram: eu não vou parar por causa desse gigante não. Ele me venceu uma vez, mas eu vou em frente. Henry Ford precisou vencer 5 vezes para criar a Ford Motors, para ser o que a Ford é hoje, para ser considerado do pai que criou a industrialização em série dos carros. E nós? Será que paramos na primeira pedra que a gente tropeça? Será que nós paramos no primeiro obstáculo? E nós ainda temos uma vantagem, porque nós temos Deus junto conosco. Será que nós entendemos o que Ele quer de nós? Nós precisamos tampar os nossos ouvidos à reação de quem está do nosso lado. Nós não podemos ficar ouvindo as pessoas que dizem: isso é muito para você, você não vai conseguir, desista. Querido, se o sonho é de Deus, não desista. Porque é Ele que dá o sim e o amém. E se você acha que o sonho não é dele, dobre o teu joelho e ore, e peça a direção dele, porque Ele vai fazer a diferença na tua vida. Segunda coisa, queridos, versículo 28 a versículo 30 de 1 Samuel 17, pode deixar aberto lá que nós vamos ficar olhando esses textos. Versículo 28 diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que nem mesmo posso conversar? Então ele se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam como antes. Queridos, aqui tem um ponto que eu me identifico muito. Por que eu me identifico com esse ponto? Porque muitas vezes eu sei do meu potencial, mas aparecem uns raios de uns Eliabes na minha vida que ficam colocando dúvida na minha mente. E olha, eu vou dizer para vocês, pessoas como Eliabes são mestres em colocar-nos para baixo. São aquelas pessoas que fazem tudo para que a gente desça. Eles querem nos fazer sentir a última pessoa na terra. Eu acho que todos nós conhecemos alguns Eliabes sobre as nossas vidas. Pessoas que quando você está alegre, está feliz, está contente, a pessoa chega: por que essa felicidade? A vida é má. Ah, você está feliz assim porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ah, você está feliz assim? Espera daqui a pouquinho quando você voltar para a tua casa. Espera daqui a pouquinho quando você chegar lá no escritório. Aí você vai ver o que vai acontecer com você. Eliabes estão cheios. Davi teve que enfrentar um Eliabe. Essas pessoas são exterminadores de sonhos, são exterminadores da nossa vontade.
São aquelas pessoas que vivem dizendo: você não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai fazer. E vocês já perceberam que quando isso acontece, alguma coisa é semeada no nosso coração? E se nós não tomarmos cuidado, essa semente germina, essa semente cresce, e a gente passa a viver por essa semente. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós não podemos deixar isso germinar nos nossos corações, queridos. Eu estava lendo um livro do Rick Warren, vocês devem conhecê-lo. Ele escreveu aquele livro, Uma Vida com Propósito. É um grande pastor de uma igreja lá na Califórnia. Já tive até a oportunidade de vê-lo pregar aqui no Brasil. E ele tem uma frase muito interessante que eu copiei, vou ler para vocês, que ele diz assim: a Bíblia chama Satanás de acusador dos nossos irmãos. Culpar e criticar os membros da família de Deus, queixando-se deles, é trabalho do diabo. No momento em que fazemos o mesmo, estamos sendo ludibriados para fazer o trabalho de Satanás. Nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. Nós temos que tomar cuidado para quem nós falamos. Nós temos que tomar cuidado para não deixar com que o nosso eu fale mais alto do que Deus está fazendo na vida da outra pessoa. Porque nós podemos ser um destruidor de sonhos na vida da outra pessoa. E aí nós estaremos sendo usados pelo inimigo, como diz Rick Warren. Aliás, por ele não, a palavra diz isso também. Nós precisamos tomar cuidado, queridos, porque a principal crítica que nos machuca é de pessoas próximas de nós. Essa é a crítica que nos machuca. Essa é a crítica que nos faz refletir: será que vale a pena? Porque quando nós começamos a receber muita crítica de quem está por perto, a gente fala: acho que eu tenho que mudar meu comportamento, acho que não vale mais a pena ir na igreja, acho que não vale mais a pena fazer isso, acho que não vale mais a pena fazer aquilo. Temos que tomar cuidado, porque se nós confiamos em Deus, estamos sob o propósito dele, estamos em oração e cremos que Deus está fazendo a diferença, independente das críticas, nós temos que continuar à frente. Nós temos que fazer aquilo que nós cremos. Eliabe era irmão de Davi, ele tinha uma relação pessoal com ele, e ele diz o seguinte: você é um presunçoso. Agora, será que Eliabe não sabia que Davi cuidava com muita excelência, com muita fidelidade do rebanho do pai? Será que Eliabe não sabia que Deus havia ajudado Davi várias vezes? Claro que ele sabia, mas naquela hora ele preferiu criticar Davi. Ele preferiu, e eu imagino até que Eliabe fez isso por uma razão muito simples. Pô, eu vejo Davi, eu vejo Deus na vida dele, para que ele vem aqui? Só para mostrar que ele é bom para fazer as coisas? Eu vou criticá-lo. Porque eu conheço ele, senão ele vai querer dar uma de bonzinho aqui em cima. Nós temos que tomar cuidado, queridos. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado para que Eliabes não se levantem e apaguem aquilo que Deus tem para nós. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, querido. Vocês já perceberam que quando nós estamos criticando alguém, nós não estamos olhando para o que a outra pessoa está sentindo, nós estamos olhando só para o nosso próprio senso de justiça. Porque esse negócio da crítica construtiva, da crítica que é boa, queridos, toma cuidado com isso. Porque criticar é uma arte. Criticar é realmente uma arte, em que você expressa uma opinião para ver se você ajuda uma pessoa a melhorar. Agora, se você criticar com raiva, se você criticar com rancor, se você criticar com ódio, você jamais vai ajudar a pessoa a melhorar. Eliabe estava fazendo isso com Davi. Davi não se deixou afetar, porque Davi sabia quem era Deus. Ele continuou olhando para Deus, mesmo Eliabe tendo falado para ele o que falou. Ele falou o seguinte: eu continuo olhando para Deus. Porque ele sabia que a vitória vinha do Senhor. A vitória não ia vir das mãos dele. Humanamente, aquele gigante era muito maior. Nós temos que entender isso, queridos. Deixa eu dar uma dica para vocês. Isso é uma coisa que eu vejo muito acontecendo. Tem até um louvor que fala isso, não vou me lembrar dele, mas eu lembro que uma vez eu ouvi e falei: puxa vida, eu não gostei desse louvor. É um louvor que fala que quando você tiver a vitória, que você vá na frente daqueles que não quiseram a vitória e mostre que você teve a vitória. Deixa eu dizer, não façam isso, isso não é de Deus.
Sabor de mel. Não é de Deus isso. A palavra não me mostra em nenhum lugar isso. Deixa eu dar uma dica. Quando vocês vencerem seus gigantes, lembrem-se que você venceu porque Deus estava com você. Porque Deus lhe trouxe a vitória. E não volta para aqueles Eliabes da vida dizendo, está vendo? Eu venci. Porque não foi você que venceu, foi Deus que te colocou no lugar. Que Ele sempre prometeu que você estaria. E às vezes a gente fica louvando, eu vou voltar lá, vou fazer isso. Não faça. Vá em frente. O que Jesus diz quando voltar para trás? Quem põe a mão no arado não olha para trás. Então por que você vai voltar para aquele Eliabe que te criticou, dizendo assim, está vendo, amigo, como eu venci? Porque eu duvido que você fale que foi Deus na tua vida. Porque no momento que você for com aquela pessoa que te criticou, você vai dizer, eu venci. Olha como eu venci aonde você falou que eu ia errar. Você tirou todo o crédito de Deus sobre a tua vida. Então por isso que a gente não deve voltar. Se Deus quiser, Ele mostra para aquele Eliabe a sua vitória. E se Deus quiser, esse Eliabe vem falar com você. Deus é soberano sobre a nossa vida. Nós temos que acreditar nisso. Aleluia. O mais importante, queridos, é que a gente entenda que a vitória vem de Deus sobre nós. E não porque nós conseguimos fazer alguma coisa. E o terceiro ponto que eu queria falar com vocês essa manhã, está lá no versículo 28 ao versículo 40. Perdão, 38 ao 40. A palavra diz assim no versículo 38. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente que fica imitando os outros. Tem muita gente que acha que deixa de viver as suas próprias lutas para tentar viver as lutas dos outros. Porque começa a imitar os outros. Para de expressar os seus sentimentos, para de expressar o que Deus quer para a vida dele ou dela, para fazer o que os outros acham que ela deve fazer, ou para fazer aquilo que ela vê os outros fazendo, porque acha bonito o que os outros fazem. Temos que tomar cuidado com isso. São pessoas que não se conformam com a sua própria vida, que acham que a vida do outro é melhor, que acham que a vitória que o outro teve é melhor, que acham que Deus é mais com o outro. Para com isso. Por isso que muitas vezes essas pessoas não conseguem enfrentar os seus gigantes, porque elas estão mais preocupadas em lutar as armas, lutar as guerras com as armas dos outros, do que entender que Deus já deu ferramentas para ela. Deus dá a cada um de nós ferramentas para que nós possamos enfrentar os nossos gigantes. Nós não vamos enfrentar os nossos gigantes com a ferramenta dos outros. Nós vamos enfrentar os gigantes com as nossas ferramentas. Nós precisamos entender, queridos, que Deus planejou que nós fôssemos únicos. Nós somos únicos na presença de Deus. Por isso que a gente não tem que ficar se comparando com os outros. Para Davi, ele deu uma ferramenta, uma arma para vencer Golias. Para nós, ele vai dar uma arma diferente para vencer os nossos gigantes. Mas são armas que Deus nos deu. Nós temos que aprender a lutar com aquilo que Deus nos deu. Se Deus já nos deu uma força de oração, ore. Se Deus nos deu discernimento do Espírito, use o discernimento. Se Deus nos deu sabedoria na palavra, use a sabedoria na palavra. Mas use aquilo que Deus nos deu. Não fica olhando para o outro e fala assim, puxa, aquilo lá é bom, porque ele tem visão profética, ele olha o que está na frente, ele olha para ele. Deus vai te dar outra forma de vencer o teu inimigo. Amém. Deus vai te dar outra forma de vencer as situações que se levantam sobre a sua vida. Entenda isso. Saul queria colocar uma armadura em Davi.
Saul queria que Davi lutasse como ele lutaria. Mas não era Saul que estava na frente do gigante. Não era Saul que ia enfrentar Golias. Era Davi que ia enfrentar Golias. E quando Davi percebeu isso, ele tirou tudo aquilo que estava sobre ele. E ele pegou o quê? Ele pegou aquilo que ele sabia como lutar. Davi usou o seu cajado, usou a sua funda, usou as suas pedras, os seus alforjes. Ele abriu mão de armas impressionantes. Porque Saul tinha armas impressionantes. Saul tinha uma espada muito bonita, tinha um belo escudo, tinha um belo capacete. Ele falou, não quero nada disso. Imaginem a situação. Olhando para Golias, todo paramentado, todo cheio de armadura, todo fortalecido. Armado também? Hã? Armado também? Armado? Diz a palavra que a lança de Saul pesava não sei quantos quilos, só a ponta dela. Golias. A lança de Golias pesava não sei quantos quilos. E Davi vai na presença dele sem nada, segurando 5 pedrinhas na bolsa dele, um cajado numa mão e uma funda na outra. Agora, ele lutou com aquilo que ele tinha. Ele lutou com aquilo que ele sabia. Ele enfrentou o inimigo com aquilo que Deus o capacitou. Ele não quis as armas dos outros. E muitas vezes nós ficamos focados na fé do outro. Nós buscamos a esperança no outro. Vocês já perceberam isso? Quando a nossa esperança nós temos que buscar em quem? No Senhor. Quando a nossa fé é no Senhor. E muitas vezes a gente se apoia no outro. Queridos, não que não seja importante, nós como igreja temos que nos suportar em amor, temos que nos suportar em oração, mas na hora da batalha, somos nós que damos os primeiros passos, somos nós que vamos à luta. As pessoas nos suportam em oração, as pessoas nos carregam, tem um livro de oração, porque a gente sabe da importância da oração, a oração muito pode nos seus efeitos, mas quem enfrenta os inimigos, quem enfrenta os gigantes somos nós. Por isso que nós temos que ter as nossas armas. E como eu falei, nós somos filhos de um pai que já nos deixou armas para que nós enfrentemos as batalhas. Isso está lá em Efésios 6. Muita gente conhece de cor e salteado essa passagem, Efésios 6, 10 a 18. Paulo escreve assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra sangue e carne que temos que lutar, mas sim contra principados e contra potestades, contra os príncipes do mundo desta treva, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para que no mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, Deus tem forças poderosas para nós. Se nós pegarmos o que está escrito aqui, Ele nos dá armas incríveis. Primeiro Ele diz que nossa luta não é contra sangue e carne. E não é, nós vimos na palavra de Rick Warren, quando Eliabe fala para Davi que ele não conseguiria vencer, quem era ele para ser um presunçoso para estar naquela situação? O inimigo estava usando Eliabe. Para quê? Para parar Davi. Se ele consegue parar Davi, Davi não vence Golias, e provavelmente o exército israelita teria sido escravo do exército filisteu. O diabo sabe quando ele precisa nos parar. Ele sabe quando precisa jogar uma palavra. Então quando ele joga uma palavra contra as nossas vidas, não é a pessoa que está falando a palavra, é o inimigo que está usando a boca daquela pessoa para tentar nos paralisar. Entenda isso. E nós vamos ter mais vitórias, porque nós vamos saber enfrentar.
nós vamos saber como orar, nós vamos saber o tempo de calar, o tempo de deixar a pessoa desabafar para falar e não retrucar. Porque já perceberam que quando alguém começa a criticar, se a gente retruca, aquilo vira uma bola de neve que não para mais. Nós temos que saber o tempo, nós temos que entender que Deus está no controle. Ele diz mais, ele diz que sobre os nossos ombros existe a verdade, e essa verdade é Jesus. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. E ele continua dizendo que nós temos que andar na justiça de Deus, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Nós temos que conhecer bem a palavra para que ela seja luz para os nossos pés. Por que luz? Porque nós temos que andar sobre os princípios e valores da palavra. Então, se nós não conhecemos a palavra, nós podemos nos desviar. E ele diz que nós temos que andar com a palavra, nós temos que ter fé nas promessas. É isso que afasta o desânimo. É isso que quando se levanta o gigante, nós podemos olhar e dizer: você é grande, mas meu Deus é muito maior do que você. E com ele eu saltarei muralhas. Ele segurando a minha mão, eu salto qualquer muralha que for. Tem um louvor que diz isso, o Salmo diz isso. Nós precisamos acreditar. Manter a nossa mente cativa a Cristo. Porque assim nós nos afastamos daqueles que querem contaminar os nossos ouvidos. Por isso do capacete. O capacete protege nossa mente, nossos ouvidos. E aí quando a pessoa vem dizer: ah, você não pode, você não consegue, nossos ouvidos estarão tampados para isso. Porque se Deus disse que eu consigo, eu consigo. Porque é Ele quem diz. E por último, orar, orar e orar. Porque essa é a nossa ferramenta. E queridos, não existe medida da oração que alguém possa nos criticar. Você ora pouco. Como é que a pessoa sabe que nós oramos pouco, oramos muito? Porque ela não nos vê no dia todo. Ela não sabe o que nós fazemos de madrugada, ela não sabe o que nós fazemos quando estamos durante o dia. Nós é que temos que saber a nossa medida da oração, e nós temos que buscar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: nós devemos manter em nossa mente, primeiro, não dar ouvido à recomendação da maioria. A maioria não é Deus. Nós temos que ouvir Deus, nós temos que manter na nossa mente aquilo que Deus falou ao nosso respeito. Nós temos que vencer as críticas de quem está ao nosso lado, sempre procurando nos parar. E nós temos que orar que Deus abençoe essa pessoa, que Deus traga luz sobre a vida dessa pessoa, que Deus mude o pensamento dela, para que nós possamos andar juntos e chegarmos juntos na vitória. Nós temos que lutar com as nossas próprias armas. Qual a arma que Deus te deu? Usa ela. A palavra diz: se é profecia, que seja profecia. Se é cura, que seja cura. Se é sabedoria, que seja sabedoria. Mas use as armas que Deus te deu, porque Ele deu só para você. Porque quando nós usamos o que Deus nos deu, nós somos fortalecidos, queridos. Como você tem enfrentado esses gigantes que se levantam sobre a sua vida? Você tem ouvido o que os outros dizem e se sentido abatido com isso? E se sentido fraco? Ou você tem buscado em Deus o que Ele quer para você? Davi entrou nessa peleja sabendo que é Deus quem o conduz em triunfo. E ele falou isso para Golias, ele falou: quem é esse filisteu que fala contra o nome do Senhor? Ele sabia que o triunfo era de Deus. A vitória vem de Deus, queridos. Não tire Deus da frente quando você prega. Não é você, é Deus que traz a vitória. É Ele quem fortalece as nossas mãos para a batalha. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso protetor, Ele é aquele que nos sustenta. Jó falou isso, nós lemos. Eu sei que o meu Redentor vive. Nós temos que saber que o nosso Redentor vive. Nós temos que saber que nós vencemos, não por causa da nossa sabedoria, da nossa força ou da nossa estratégia. Nós vencemos porque o Senhor é conosco. Amém. Saul e seu exército fugiam. Cada vez que eles ouviam Golias falando, eles fugiam, com medo, apavorados. Davi venceu, porque ele olhou única e exclusivamente para o Senhor. E eu quero te desafiar nessa manhã.
Se você por algum momento, em alguma situação da sua vida, tirou o foco do Senhor, eu quero te desafiar nessa manhã, mediante essa palavra que foi lançada, que você volte os seus olhos ao Senhor. Que você tampe os seus ouvidos ao inimigo e que você permita que Deus esteja com você nessa vitória. A vitória não é sua, a vitória é do Senhor. Coloca isso na presença dele. E eu queria orar com vocês. Nós podemos orar?